pessoas diziam um monte de coisas más sobre mim. Oh, esse cara é lunático. Olha só esse psicopata. Vamos morrer por causa dele. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Ao invés de ficar esperando os lançamentos saírem na Netflix, vai no Gold Box, que tem mais de 40 mil filmes e séries pra você assistir. Jojo mora na cidade fictícia de Falkenhayn, onde a Alemanha, daquele carinha que a gente não gosta e que a partir de agora eu vou chamar de Adolf, porque o YouTube obviamente não gosta de ouvir o nome dele, está começando a entrar em colapso. Ele é um menino de 10 anos, que tem Adolf como seu amigo imaginário. Ele é um verdadeiro nacionalista fanático, doutrinado com as ideias de Adolf e ansioso para ajudar seu país na guerra. E é por isso que ele está se juntando ao Jungvolk, a divisão júnior da juventude hitlerista, juntamente com seu amigo York. Eles estão passando o fim de semana inteiro em um acampamento dirigido pelo capitão Klesendorf, o segundo comandante Freddy Finkel e Fräulein Ram, que estão no comando da Liga Alemã de Garotas. As crianças recebem um uniforme de tamanho infantil e uma adaga especial antes de serem levados a praticar uma variedade de atividades como lançamentos de granadas, escavação de trincheiras, leitura de mapas e defesa contra gás, entre outras. As meninas aprendem coisas bem diferentes, como fazer curativos, arrumar camas e como engravidar. Que viagem é essa, véi? Jojo se sai bem em atividades como descrever o povo judeu e queimar livros. Mas quando se trata de combate corpo a corpo, ele fica com medo e foge, chamando a atenção dos meninos mais velhos. Quando chega a hora de Jojo aprender a matar, os adolescentes veem como Jojo está hesitante e colocam um coelho em seus braços, pedindo-lhe para demonstrar como é que se faz. Jojo jura que não está com medo, mas ainda assim não consegue matar o coelho. Então ele tenta libertar o animal. No entanto, um dos adolescentes o pega antes que ele possa fugir e o mata, debochando de Jojo por ele ser um fracassado, já que ele fica assustado como se ele fosse um coelhinho. Eles começam a chamá-lo de Jojo Rabbit, que Rabbit significa coelho. É mesmo, é? O que incomoda o garoto e o faz correr pela floresta. Enquanto eles se sentem em uma árvore chorando, o seu Adolf imaginário aparece e diz a ele que os coelhos são realmente muito corajosos. Eles saem da natureza todos os dias para pegar suas cenouras e eles têm que ser sorrateiros para não serem pegos. Encorajado a ser um coelho poderoso, Jojo corre de volta para o acampamento, onde Klesendorf está ensinando as crianças a jogar granadas sob sua supervisão. Jojo passa por ele, rouba a granada de sua mão e continua correndo pela floresta, onde ele joga a granada com tanta força que ela ricocheteia em uma árvore e cai em seu pé, explodindo em seu rosto. Jojo cai inconsciente, mas tem alguns borrões de memórias de pessoas levando-o ao hospital e sua mãe Rosie Betzler indo visitá-lo. Ele acorda alguns dias depois em seu quarto, e a primeira coisa que ele percebe ao sair da cama é que ele está mancando de uma perna. A segunda coisa são as cicatrizes em seu rosto, que ele vê ao se olhar no espelho. A mãe dele entra no quarto e o abraça, lembrando ao garoto que ele ainda tem ela, mesmo que seu pai tenha ido embora e sua irmã esteja morta. Depois de fazê-lo vestir seu uniforme novamente, Rosie leva Jojo de volta à sede de Jungvolk, onde eles encontram Klesendorf alimentando Finkel desajeitadamente. Klesendorf foi rebaixado de sua posição por negligência, mas Rosie ainda o atinge na virilha com o joelho e o esbofeteia com sua luva, fazendo-o prometer que vai dar alguma atividade a Jojo, mesmo que não seja em campo, e que ele vai fazer o garoto se sentir incluído no grupo. Jojo recebe a tarefa de colocar cartazes de propaganda pela cidade e entregar fichas de recrutamento, o que ele faz com muito entusiasmo. Uma tarde, enquanto trabalhava, ele encontra sua mãe olhando para um grupo de pessoas enforcadas em uma forca em uma praça pública. E quando Jojo pergunta o que eles fizeram, ela responde o que eles podiam. Quando ele vai para casa mais tarde, sua mãe não está lá e ele começa a ficar nervoso quando ouve barulhos vindos do quarto de sua irmã. Ele entra no quarto para investigar e encontra uma marca
marca estranha que começa no chão e sobe até a parede. Então ele insere sua faca na marca e consegue abrir uma seção falsa na parede. Há espaço grande o suficiente para uma pessoa rastejar, e Jojo se depara com vários objetos espelhados. É então que ele fica chocado ao encontrar uma jovem, Elsa Kor, que o segue para fora da sala enquanto ele grita e corre pela casa com medo. Ela o pega quando ele está prestes a chegar na porta e o empurra contra a parede, mostrando-lhe que ela está com sua adaga e admitindo que ela é judia, mas que ela só está lá porque Rose a convidou para se esconder em sua casa. Se Jojo contar a alguém sobre ela, Elsa promete que dirá que ele e Rose a ajudaram, o que causaria também a morte deles. Depois que a garota volta para seu esconderijo com a faca de Jojo, o garoto corre para o seu quarto e discute com o seu Adolf imaginário quais são as opções que eles têm, chegando à conclusão de que deveria negociar. Ele pega uma faca de cozinha e uma tampa de panela para se proteger. Depois volta ao quarto de sua irmã para dizer a Elsa que ela deveria encontrar outro lugar para morar. Ele se assusta novamente quando Elsa chega por trás, pega a faca de sua mão e o chuta para fora do quarto. Jojo discute coisas com o Adolf imaginário novamente, e eles chegam à conclusão de que ele deve fazer Elsa se sentir segura para que ela abaixe a guarda. Quando Rose volta para casa à noite, Jojo diz a ela que ouviu barulhos no andar de cima, mas ela diz que devem ter sido ratos. Depois que Rose coloca Jojo na cama, ela vai ver Elsa e fala para a garota ter mais cuidado, porque se algo acontecer, ela vai escolher seu próprio filho, e não a garota, que desde que haja pelo menos uma pessoa viva lá fora, então eles estão em desvantagem. No dia seguinte, Jojo vai para a hidroginástica, pois isso vai ajudar sua perna a melhorar. Ela percebe que Klenzendorf e Finkel também estão lá, sentados juntos e com medo de Rose. Depois que sua mãe sai, Jojo se aproxima deles e pergunta a Klenzendorf o que ele deveria fazer se encontrasse um judeu. A resposta é ligar para Getsapo, que vai matar o judeu e também matar quem o ajudou. Jojo também pergunta como se pode identificar um judeu, e Klenzendorf diz que também não sabe e que alguém deveria escrever um livro sobre isso. Assim que chega em casa, Jojo tenta falar com Elsa novamente, depois de concluir que eles estão em um impasse, porque nenhum deles conhece bem as intenções do outro. Ele diz a Elsa que vai permitir que ela fique em sua casa em troca de informações sobre o povo judeu, para que ele possa escrever um livro de denúncia. Elsa aceita e explica que são pessoas como ele, mas como Jojo não acredita nela, ela diz que os judeus são demônios amantes do dinheiro, que são alérgicos à comida. Jojo rapidamente acha que esse é um plano de Elsa, para obrigá-lo a trazer comida para ela. E quando ele começa a explicar que a raça ariana é superior e o povo judeu é fraco, Elsa o agarra, cobre sua boca e o sacode enquanto explica a ele que não há nada de fraco no povo judeu. Em seguida, a garota retorna para o seu esconderijo. Quando Rosie volta à noite, ela queima algo na lareira antes de beber um pouco de vinho e tocar uma musiquinha. Rose está muito feliz porque os aliados tomaram a Itália e a França será a próxima. Jojo começa a discutir com ela, ser contra seu próprio país. Então Rose interrompe a conversa e diz a ele para comer, porém ela mesma não come, alegando que não está com fome, e ele rapidamente suspeita que sua mãe está guardando a comida para Elsa. Então ele decide ficar com as sobras para si. Jojo acha que se seu pai estivesse com eles, ele entenderia, e já que o menino quer tanto vê-lo, Rose veste a jaqueta do marido e pinta uma barba no rosto com cinzas, para repreender Jojo por falar daquele jeito com sua mãe. Imitando a voz do marido, ela também pede que Jojo cuide dela, porque ela está fazendo o melhor que pode. Então Rose aumenta a música e faz Jojo dançar com ela. No dia seguinte, Jojo dá a Elsa um lápis e papel, para ela desenhar onde os judeus vivem e onde as mulheres judias põem seus ovos, chamando elas de galinhas. Elsa começa a desenhar, mas se recusa a responder perguntas sobre sua família. No entanto, ela conta a Jojo sobre seu noivo Nathan, que está lutando com a resistência. A foto que ela dá a Jojo é um desenho dele mesmo, porque, segundo Elsa, é na cabeça do garoto que os judeus vivem. Jojo então tem uma ideia. Ele escreve uma carta fingindo ser Nathan e terminando com Elsa, e lê para ela, que obviamente não acredita nele, mas ainda se sente muito triste ao ouvir coisas tão horríveis sobre ela, envolvendo o nome do noivo. Ela corre de volta para o seu esconderijo, e vê-la tão chateada e triste faz Jojo se arrepender de tudo. Então ele escreve uma nova carta como Nathan, dizendo que a última não era verdade, e ele ainda a ama. Elsa agradece e pede-lhe para trazer mais cartas no futuro. Algum tempo depois, Jojo e Rose vai dar uma volta até a margem do rio, e Rose diz a ele como essa área costumava ser
ser diferente. Havia pessoas lá o tempo todo, dançando e em clima de romance, o que Jojo despreza. Rose também acha que as crianças não deveriam estar discutindo sobre política. Elas deveriam estar brincando e escalando árvores, e todos deveriam dançar em sinal de liberdade. Jojo despreza essa ideia também e vai embora em sua bicicleta, com Rose o seguindo de perto. Quando chegam à estrada, avistam um caminhão de soldados voltando para casa, parecendo tristes e derrotados. Jojo volta para casa de mau humor também. Então, Elsa tenta distraí-lo contando histórias de fantasias ridículas sobre seu povo. Ele começa a gostar dela e desfruta de sua companhia, o que faz o seu Adolf imaginário repreender o garoto, dizendo a ele que seu cérebro alemão não deveria ser mandado, e sim mandar. Depois que Jojo vai dormir, Rose passa algum tempo com Elsa, depois que está feliz em tê-la por perto e vê-la se tornar uma mulher, já que ela não poderia viver a mesma coisa com sua filha. No dia seguinte, Jojo vai para a sede de John Volk, onde ele encontra Klesendorf e Finkel novamente, conversando com seus narizes quase se tocando, uma clara tensão entre eles. Jojo diz a eles que está escrevendo uma exposição sobre o povo judeu, mas eles riem dele, não acreditando que seja real. Klesendorf decide compartilhar com Jojo alguns desenhos de uniformes que ele fez para si e para Finkel, os quais são muito extravagantes. Então ele dá a Jojo uma nova tarefa: coletar sucata para ajudar na guerra. Enquanto anda pelas ruas vestido de robô, Jojo vê sua mãe distribuindo panfletos anti-nazis e também se encontra com York, que foi aceito como soldado. Quando Jojo lhe diz que capturou um judeu, York responde que ele viu um na floresta e não entendeu o que tem de errado com eles, o que deixa Jojo muito pensativo. Ele visita Elsa assim que volta para casa. Ele dá alguns lápis de cor que encontrou por aí, mas ele a lembra que é ilegal um nazi e um judeu serem amigos. Elsa aponta que ele não é realmente um nazi, porque ele não a machucou. Ele é apenas um garoto solidário, tentando encontrar um lugar para se encaixar. Eles concordam em discordar. Depois que Elsa percebe o quão suja ela está, Jojo permite que ela saia do quarto e tome banho. Ela até pega emprestado algumas roupas de sua irmã. Eles estão prestes a jantar juntos, quando alguém bate na porta. Elsa corre de volta para o seu esconderijo, e Jojo abre a porta e dá de cara com um grupo de oficiais da Gestapo, liderados por Hermann Dirtz, e logo depois Klesendorf e Finkel chegam lá também, dizendo que tinham que trazer alguns panfletos para Jojo, o que parece apenas uma desculpa. A Gestapo imediatamente começa a procurar na casa por qualquer atividade suspeita, e Dirtz pergunta a Jojo por que sua mãe ficou fora o dia todo e por que ele não está carregando sua adaga no uniforme. Elsa aparece então, vestindo as roupas de Inge e fingindo ser ela. Ela diz a eles que foi ela quem pegou a faca, porque seu irmão a estava incomodando. Então a Gestapo vai até seu quarto. Dirtz ainda suspeita dela, então ele pergunta sobre os documentos da jovem. Elsa pega a identidade de Inge na gaveta e entrega para Klesendorf, que pergunta qual é a data de seu aniversário. Elsa adivinha corretamente e Klesendorf a deixa em paz. Mas Dirtz fica intrigado quando ele lê o livro de exposição de Jojo. Os membros da Gestapo começam a folhear o livro, rindo de todos os demônios desenhados, representando os judeus. Klesendorf não acha muita graça nisso, e Elsa fica chateada e se sente traída quando eles começam a ler uma seção do livro, onde Jojo descreve todas as maneiras pelas quais Nathan deveria morrer. Feliz por não ter encontrado nada de errado, a Gestapo vai embora, e Klesendorf também vai embora depois de devolver a identidade a Elsa e devolver a Jojo sua faca. Elsa descobre que a data no documento era diferente da data que ela falou, o que significa que Klesendorf os acobertou o tempo todo. Jojo destaca que ninguém realmente sabe que Inge está morta, então Elsa poderia fingir ser ela e viver com eles normalmente, mas ela ainda se sente magoada com o conteúdo do livro e diz a Jojo que eles não podem ser amigos. O Adolf imaginário grita com Jojo por tentar fazer amizade com Elsa e pensar que ela é uma boa pessoa, e também diz ao garoto para colocar suas prioridades em ordem. No dia seguinte, Jojo está na rua pegando comida e de repente encontra Rose enforcada em uma forca na praça pública. Devastado, ele se agarra às pernas de sua mãe e chora profundamente, até tentando amarrar um de seus sapatos, sem conseguir no final. Depois de ver sua mãe naquele estado e olhar o corpo por horas,
Ele vai pra casa com sua faca na mão, culpando Elsa pela morte de Rose e pronto pra esfaqueá-la por isso. Ela agarra a mão dele bem na hora e ele só consegue arranhá-la. Quando ele começa a chorar novamente, Elsa fica com pena dele e o conforta. Ela explica que sempre soube que Rose fazia parte da resistência, embora não soubesse bem os detalhes, e que o pai de Jojo está lutando pela resistência também, mas Rose disse ao filho o oposto para não perturbá-lo. Ela também confessa que seus pais foram levados para um campo de concentração, então os dois só têm um ao outro. Jojo começa a ir às ruas buscar comidas das latas de lixo e percebe como a cidade está ficando destruída a cada dia. Ele e Elsa começam a ter uma rotina juntos, compartilhando refeições e curtindo as cartas falsas de Nathan, que Jojo escreve. Uma tarde, a cidade entra em um estado caótico quando os aliados iniciam uma ofensiva, aproveitando-se do fato de Adolf ter se matado. Jojo encontra York, que está carregando armamentos ao redor porque o exército está tão desesperado por soldados que eles estão enviando até crianças pra fora. Jojo diz a ele que a judia que ele capturou é meio que sua namorada agora, e ele está preocupado porque isso é ilegal, mas York ressalta que conheceu os russos e os japoneses, e eles são muito piores do que o povo judeu. Ram os encontra em seguida, e depois de enviar York com uma arma, ele dá a Jojo uma jaqueta de uniforme, para que ele não seja baleado por seu próprio exército por acidente. Uma bomba explode na área, e Jojo fica tonto enquanto observa todos lutarem, incluindo crianças e idosos e até mesmo Klesendorf e Finkel usando seus uniformes extravagantes. Jojo fica com muito medo de lutar, então ele se esconde em um prédio abandonado até tudo acabar. Ele sai depois que as coisas se acalmam e vê os americanos tirando as bandeiras nazis para substituí-las pelas suas próprias, comemorando sua vitória. Soldados soviéticos estão capturando todos os nazis que eles veem, incluindo Dirtz e o resto da Gestapo, e vendo a jaqueta que Jojo está vestindo, eles o pegam também. Ele encontra Klesendorf entre os outros presos. Ele diz que ele é um bom menino e que deve cuidar da irmã. Klesendorf tira a jaqueta do menino e cospe nele, chamando-o de judeu para que todos os soldados o deixem ir embora. Jojo não pode fazer nada, somente assistir enquanto Klesendorf é levado para ser executado por um pelotão de fuzilamento. A caminho de casa, Jojo encontra York, que diz que vai visitar sua mãe para receber um abraço. Quando York diz que a namorada de Jojo está livre agora, Jojo fica triste com a ideia de Elsa ir embora e corre de volta para casa. Ele decide mentir para Elsa e dizer que a Alemanha venceu a guerra, para que ela não possa ir embora. Mas depois de ler seu livro e ver desenhos de sua mãe e um coelho em uma gaiola, ele finge escrever outra carta de Nathan e lê para ela, dizendo que tem um plano para levar ela para fora da cidade. Então Elsa finalmente confessa que Nathan morreu no ano anterior de tuberculose, mas ela achou as cartas reconfortantes. Jojo admite que a ama romanticamente, mas sabe que ela só ama como um irmão, o que ela concorda, mas ele diz que vai ajudá-la a escapar de qualquer maneira. O Adolf imaginário está desapontado com Jojo por causa disso e tenta convencê-lo a mudar de ideia, mas Jojo finalmente o enfrenta e o chuta para fora de casa pela janela. Elsa hesita em sair, mas Jojo a encoraja até que ela consiga atravessar a porta. Naquele momento, um carro com a bandeira americana passa, então Elsa dá um tapa em Jojo por ter mentido para ela. Quando se perguntam o que fazer em seguida, eles decidem dançar para comemorar sua liberdade. Esse foi o filme de hoje, galera. Se você gostou, por favor, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva. Por favor, se certifique que você... Se certifique se é osso, né? Se certifique que você tá inscrito aí, por favor, viu? Ajuda demais. Tamo junto, abraços, beijos, falou! E pra você que fica pagando mensalidade em app de streaming, TV por assinatura, sinto muito te dizer, mas você tá muito atrasado e perdendo muito dinheiro. Existe um lugar em que você tem mais de 40 mil filmes e séries e mais de 2.000 canais fechados liberados só pra você. Claro, sem mensalidade. Você tem acesso vitalício, garantia de 7 dias pra ter evolução e pode confiar, que é o Henrique que tá falando, tá? O preço... A parcela é menor do que a mensalidade da Netflix, tá? Então vai no primeiro link da descrição. Tamo junto.